como fazer para aprender mais se eu não consigo, não cabe mais na minha agenda aumentar o número de horas, né? E aí a gente vai fazer uma abordagem, como é o objetivo da mentoria, ensinar alguma coisa para vocês, para que vocês apliquem imediatamente. E nos meus treinamentos eu tenho alguns mantras, e um dos mantras que eu tenho é: aprendeu, aplica. Então, o que você aprender hoje aqui, eu indico penhoradamente que você aplique a partir de hoje ou a partir de amanhã, ok? Nesse tema de número de horas, eu já quero deixar bem claro que eu não concordo com o número mínimo de horas de estudos para concursos, tá? Por quê? As pessoas falam, tem que ter no mínimo 4 horas, no mínimo 5 horas, 6 horas. Eu não concordo com isso. Até porque eu sou o exemplo vivo de que isso não corresponde à realidade. Na época em que eu estudava para concursos públicos e que eu passei para os grandes concursos da minha vida, que foi para defensor público federal e advogado da União, eu tinha 3 horas de estudos regulares. Eu não concordo com essa taxatividade de, quem tem menos de 4 horas de estudos por dia está fora. Como assim? Que sentença é essa? É óbvio que o ideal é que quanto mais horas você puder estudar com rendimento, melhor é. Isso aí é uma coisa lógica, ninguém precisa falar. Só que, se eu, no caso, eu tinha 3 horas de estudos e eu aproveitava as 3 horas de estudos que eu tinha, fim de papo, isso foi suficiente para eu passar nos concursos que eu quis. Tá bom? Nos cargos que eu desejava. Então é assim, abstraia isso. Se você não tem o número mínimo que o fulaninho nas redes sociais falou que tem que ter mínimo de horas, ok, beleza? 95% dos meus alunos e mentorados não têm dedicação exclusiva para os estudos, ok? Isso é uma outra coisa, que essa galera que acha que tem que ter muito tempo para estudar, muito tempo disponível para estudar, eles pressupõem um concurseiro que tem praticamente exclusividade no tempo de preparação para concursos, ou ele tem todo um staff para que ele fique por horas e horas a fio estudando para concursos, o que não é absolutamente a regra nesse tipo de preparação. Tá? Eu trato e lido com adultos. A vida adulta demanda uma série de atividades que eu chamo são os papéis, né? A teoria dos papéis. Existem, cada um ser individual tem uma série de papéis na sociedade em que vive. Então eu, por exemplo, eu tenho o meu papel aqui agora de mentor, eu tenho o meu papel de defensor, eu tenho o meu papel de marido, de pai, de filho, e o objetivo é que a gente tente equilibrar esses papéis da maneira mais saudável possível. Essa é a minha filosofia de preparação para estudos para concursos. O objetivo da gente tem que girar de número de horas de estudos para concurso para 100% de aproveitamento das horas que você tem disponíveis para o estudo para concursos. Porque de pouco adianta, e tem muito aluno que tem muito tempo de estudos para concursos, mas desperdiça muito tempo. Normalmente, a galera que tem pouco tempo é a galera que aproveita mais. Se tempo fosse determinante para a aprovação de qualquer pessoa, somente os desocupados passariam em concursos. E como eu falei para vocês, a verdade é que a esmagadora maioria que está passando tem uma série de atividades. Beleza? Então, isso definitivamente não é óbice a que você consiga alcançar os seus sonhos. Mas um segundo ponto que eu quero firmar aqui com vocês é o que é pouco tempo. Porque eu já vi opiniões que era no mínimo 4 horas, no mínimo 5, no mínimo 6. E o que é pouco? O que é pouco para mim pode não ser para você. Eu tinha pouco tempo. 3 horas por dia para mim é pouco tempo. Era pouco tempo. Eu queria mais sempre. E eu estava sempre em busca de mais. Agora, pode ser que para você poucas horas sejam 2. Eu tenho uma aluna que começou com 1 hora. E está tudo bem. Vamos começar esse processo. E aí a gente, como em tudo na vida, a gente vai ampliando aos poucos. Vai ajeitando um horário aqui, um horário ali. Para isso, você precisa se fazer uma pergunta muito sincera e responder de maneira muito sincera. Quais são os aspectos da tua vida que você quer priorizar pelos próximos 3 anos? Se o teu estudo para concurso público das carreiras jurídicas não está dentro das 3 prioridades da tua vida, talvez não seja a hora de você se comprometer com um estudo sério, um estudo quase que profissional para carreiras jurídicas. Porque não adianta você acreditar que vai passar nos concursos das carreiras jurídicas estudando nas horas vagas. Tempo é prioridade. Do fundo do meu coração, a grande maioria das pessoas que dizem não estudar por falta de tempo, elas precisam de uma reflexão sincera para estabelecer da maneira correta as prioridades da sua vida. O que realmente importa? Chegam determinados momentos da nossa vida, gente, que a gente precisa fazer essas respostas, a gente precisa enfrentar algumas questões.
Eu tenho colegas que dizem que querem estudar para concursos há 20 anos e não passam porque não estudam. Porque se estudar, utilizando as técnicas corretas, utilizando as metodologias corretas, vai passar. Então, o que falta é uma conversa sincera com o eu, com você mesmo, para que você sente e organize a sua vida para que você possa estudar para concurso e passar. Saúde em primeiro lugar, saúde física e mental em primeiro lugar, família em segundo lugar, estudos em terceiro lugar, no máximo. E dentro dessa perspectiva, você vai achar pelo menos 3 horas dentro da tua rotina. Eu tenho certeza que acho. Para não achar, é 1 em cada 100, 1%. E aí você pode falar para mim, pô, Dominoni, eu só tenho 2 horas. Não adianta. Você não acha. Você não acha 3 horas na minha rotina. Eu só tenho 2. Ou eu só tenho 1 hora. Eu falei que eu tenho uma aluna do curso Acelerando a Aprovação que estuda 1 hora por dia. E começou a estudar 1 hora por dia. A orientação é: comece, respondeu sinceramente que você quer começar, comece imediatamente. Faça o seu melhor. Qual é o seu melhor? 1 hora de estudos por dia? Estuda 1 hora. 2 horas? Estuda 2 horas. E vai aumentando à medida em que você vai conseguindo se organizar melhor, em que as tuas demandas do estudo gritarem por mais tempo de estudos. Porque à medida em que você vai tomando conhecimento da dimensão da coisa, do tamanho do esforço que você vai ter que empreender para passar no concurso da carreira jurídica, a tendência é que você dê o seu jeito. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa expressão muito antiga que diz que o corcunda sabe como dorme. Por quê? Porque a necessidade faz o homem. É outra expressão, outro ditado. Beleza. E por que eu falo isso? Que se você tem 1 hora, estuda 1 hora. E mesmo aquela galera que se planeja estudar 7, 8 horas por dia e dá tudo errado. Chega em casa, pô, só tem 1 hora, não vou nem estudar não. Eu ouço isso da boca dos meus mentorados. Pô, nesse dia aqui eu falei, por que não estudou nesse dia? Ah, nesse dia aqui deu tudo errado, eu só tinha 1 hora para estudar. Estuda 1 hora. Estuda. Não deixa de estudar. Você tem um mundo ideal, que é um mundo que você planejou no papel, no seu cronograma de estudos. E você tem um mundo real. Às vezes, o mundo real só te permite que você estude 1 hora. O que você não pode fazer é não estudar aquela hora. Porque aí, se você não estuda aquela hora, você deixou de aproveitar 100% do que você tinha disponível. Você não deu o seu melhor. Por que eu falo isso? Se tem 1 hora, estuda 1 hora. Se tem 2, estuda 2. Porque nenhuma dificuldade resiste à superação, à repetição, à rotina, à constância. Você vai fazendo 1 horinha todo dia, você vai ficar bom. Existem estudos científicos que provam isso. Se a pessoa fizer treinar alguma habilidade da vida dela por 1 hora todo santo dia, ela vai ficar expert. E isso também é verdade no estudo para concurso das carreiras jurídicas. A gente vai avançar ainda no terceiro ponto, você estabeleceu um número X de horas por dia para estudar. Você estabeleceu? Se você ainda não estabeleceu, esse é o pressuposto. É o passo número 1. É você pegar e se determinar, dentro de uma realidade, quantas horas você vai cumprir. Porque há concurseiros que nem isso fazem. Então, 1. Estabeleça um número mínimo de dias. 2. Estabeleça um horário específico para que você sente no seu local de estudos e estude. Criar rotina facilita o entendimento. 3. Não acredite que há necessidade de estudar muitas horas a mais do que aquilo que você tem. O foco é fazer o seu melhor. 4º ponto que eu quero que você entenda, e isso é um ponto muito importante. Comece planejando um número um pouco menor de horas do que você tem e que você tenha certeza de conseguir fazer aquilo todo santo dia. À medida em que o tempo for passando, você vai aumentando progressivamente o teu tempo. Existe uma parada que é um meme que é expectativa e realidade. Não sei se vocês lembram, já tem algum tempo esse meme. A expectativa é de estudar 8 horas por dia. Eu recebo algumas mentoradas, elas me mandam um cronograma para que eu avalie se aquele cronograma está adequado ou não. Recebi uma certa feita um cronograma que estabeleceu 8 horas de estudos por dia. Ok, a pessoa tinha dedicação exclusiva e tal. Eu peguei e indaguei. Quantas horas você tem efetivamente de estudos por dia? 8 horas, Dominó. Eu falei, então vamos planejar 7. Por que isso? Existe uma parada que é aquilo que você acha que você consegue. E existe aquilo que você efetivamente consegue. É importante, especialmente no primeiro momento, que você estabeleça uma meta menor do que aquela meta, um pouquinho menor do que aquela meta ideal para você, ideal na tua mente, para que você cumpra aquela meta e aumente a tua energia, aumente a tua motivação para seguir no processo. É um estudo a médio e longo prazo. Você precisa estabelecer alguns parâmetros, alguns padrões que você consiga cumprir na grande parte do tempo que você tem disponível. Por
5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Beleza? Por isso que eu falo, estabelece uma meta menorzinha um pouco, que aí você cumpre. Aí, ó, você fica com a energia positiva, você fica bem, você fica feliz porque cumpriu a meta e parte para cima. E aí você aumenta aos poucos essa tua meta de estudos num determinado número de horas. Beleza? Por um outro lado, se você subestima a tua capacidade de constância nos estudos, né, de fazer aquilo dali todo santo dia por um longo período de tempo, se você superestima, você acaba não cumprindo a meta e isso é um fator negativo demais. Beleza? Por isso que eu sempre falo, estabeleça um número de horas que você consiga fazer todo santo dia. Não é 1 ou 2 dias. Todo santo dia. Dominoni, tem um dia que eu tenho folga no trabalho e eu consigo estudar 12 horas por dia. Esses dias são excelentes. Isso vai dar uma potencializada nos seus estudos. Mas isso não é a tua regra. A tua regra são quantos? 3, 4, 5 horas. Aquilo que você consegue fazer todos os dias por longo tempo. Beleza? Ou que você acredita a fazer. Após a primeira semana cumprindo, consegui cumprir. Comecei na segunda, fui até sábado. Vamos colocar um cenário aí de estudo de segunda a sábado. Estudo pré-edital, né? Porque após o edital é full, né? Todo santo dia, não tem descanso, só tem descanso naqueles dias em que você realmente estiver muito cansado. Mas enfim, conseguiu cumprir as metas de 5 horas. Na semana seguinte, aumente 30 minutos. Na semana seguinte, mais 30 minutinhos e você já aumentou 1 hora em relação ao dia anterior. Eu vejo isso todo santo dia quando eu coloco os olhos no planejamento e na atitude dos meus mentorados. Por estar nessa rotina desde 2013, então esse ano eu completo 10 anos como mentor, orientador, professor para carreiras jurídicas, eu tenho um olhar que é um pouco mais apurado do que o olhar de vocês. Até porque os concurseiros, eles ficam meio inebriados com essa preparação, né? É uma atmosfera muito hostil, a atmosfera de estudo para concursos, apesar de eu ter certeza que não há necessidade de ter um ambiente assim, mas a galera fica meio sem conseguir ver até o óbvio que está ali na frente dele. Né? O cara planejou 6 horas e não cumpriu 6 horas nem um dia, ou cumpriu 1 dia em 10. Então ele precisa rever isso. E isso é uma das funções que eu tenho nos meus treinamentos. Mas eu vou te dar 2 passos para que você faça essas avaliações por vontade própria, por você mesmo, você fazendo uma autoavaliação. E eu procuro fazer isso porque o meu objetivo, mesmo sendo mentor e orientador de estudo para concurso, é que os meus mentorados e os meus alunos tenham total autonomia na preparação deles. Eu quero que eles não dependam mais do meu guia, da minha mão, de pegar na mão e caminhar com eles o mais rápido possível, porque é a autonomia que vai te dar independência para que você trace os seus rumos, beleza? Mas, enfim, como é que eu vou resolver esses problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida de concurseiro? O primeiro passo é que você precisa verificar se você tem atribuições demais dentro de casa. As grandes dificuldades que nós encontramos enquanto pessoas casadas, pessoas que moram com outras pessoas, né, sejam casadas, sejam quem moram com os pais, é organizar as tarefas de casa, né? As tarefas do lar. A primeira orientação que eu pego e faço, e eu fiz isso com uma mentorada na semana passada, foi exatamente falar o seguinte: você, nos períodos em que você está estudando, você só vai ficar com tarefas que forem absolutamente indelegáveis. As mulheres aqui têm uma dificuldade a mais. Eu confesso que para nós homens é muito mais fácil do que para as mulheres. E quando eu falo isso, eu toco num ponto muito, muito sensível dos núcleos familiares. Vocês mulheres, precisam entender que vocês precisam delegar atividades que são tradicionalmente atribuídas a vocês, ao marido, à esposa, e para todos, ao pai, à mãe, aos filhos, aqueles que têm filhos. Eu, na semana passada, conversava com essa minha mentorada, que tem pouquíssimo tempo para estudar para concursos, né? E eu pegava, e num determinado momento ela falou assim, o marido dela entrou no escritório onde a gente estava fazendo a chamada, e ela falou assim, tá vendo? Olha, esse é o fulano, ele me ajuda muito. Olha a expressão que ela utilizou. Aí eu peguei e indaguei quais eram as tarefas que estavam tomando muito tempo dela, e aí ela foi dizendo todas as tarefas do lar, todas as tarefas da família, todas as tarefas de casa. Gente, o trabalho de casa é de
todos da família. Não é somente da chefe da casa. Não é só da mulher essa tarefa. O marido não ajuda a mulher em nada. O trabalho é de todos. A ajuda é mútua. Não assumam essa tarefa. Essa tarefa é da família. E isso precisa ficar muito bem estabelecido. E esse estabelecimento tem que ser feito aos poucos. Não dá para pegar e romper. Então, hoje você faz tudo e a partir de amanhã você vai chamar os seus familiares para pegar e dividir as tarefas de casa. Vá aos poucos. Isso vai mudar substancialmente a tua vida. Não somente a tua vida de concurseiro, mas vai mudar a tua vida enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto individualidade. Um outro passo para a gente conseguir aumentar a quantidade de estudo, né? Melhorar o nosso estudo, aumentar até o número de horas mesmo de estudos, introduzindo pequenos blocos de estudos fora da tua grade, fora do teu planejamento. Vou te dar um exemplo que eu apliquei por muito tempo. Por muito tempo, eu estudava de 7h30 da manhã até 10h30 da manhã na biblioteca do Curso Fórum, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro. Eu estudava lá. Esse era a minha grade de estudos para o dia. De segunda a sexta eu fazia isso. Aí, o que eu peguei e comecei a fazer? Eu comecei a selecionar 1 hora no fim do meu dia para estudar também. Sabe aquela olhada na televisão que a gente faz? Eu deixei de fazer aquela olhada na televisão. Eu saía às 7 horas do TRE, vinha para casa, chegava em casa por volta de umas 8 horas, tomava um banho, jantava, 8h40, 8h50, eu já tinha terminado a minha janta. E aí, aquele momento ali era um momento de descontração, um momento de ver uma televisão, falar com a esposa, dar uma atenção para o filho, eu passei a estudar 1 hora ali. Ao invés de ficar ali 1 hora com a família e depois ir dormir, eu passei a ir para o meu local de estudos, para a minha bancadinha de estudos, que ia estudar mais 1 hora. Como era um estudo curto, eu sempre falo para os meus alunos e mentorados, e estou falando para vocês, para que vocês introduzam o estudo de jurisprudência, especialmente a jurisprudência do STJ, dos informativos do STJ. Por quê? São notícias curtas, julgados curtos que você consegue ler ali 3, 4, 5 julgados do início ao fim em 1 hora. E isso todo santo dia. Ao final de uma semana, você estudou mais 5 horas no teu estudo. Ao final de um mês, foram mais 20 horas de jurisprudência. Compreende? Da onde saem as horas? Um outro bloco de estudos que eu inseri na minha rotina foi no meu horário de almoço. Eu tinha 1 hora de almoço. O que eu fiz por um bom período de tempo na minha vida? Ao invés de eu pegar e sair do meu trabalho, e ir para o restaurante com os meus amigos, resenhar, para almoçar, com toda a calma do mundo, trocar uma ideia e voltar para o trabalho ao final da hora, o que eu fiz? Passei a ou levava marmita, ou pedia para entregar no trabalho, para eu não ter um tempo de deslocamento. Nessa brincadeirinha, você vai ganhar mais meia hora de estudos de jurisprudência do STJ. Só aí eu já abri 1h30 na tua rotina. E aí você pode falar assim para mim, porra, Dominoni, mas nem 1 hora tu tirava para almoçar? Não. Meu amigo, são escolhas. Hoje eu posso tirar 2h30, 3 horas de almoço. Um sacrifício por um tempo para um benefício para o resto da tua vida. O cálculo é esse. E eu um dia desses postei um vídeo no Instagram falando sobre escolha o seu difícil. É difícil tirar meia hora só de almoço? Claro que é. Mas o que é mais difícil? Ficar almoçando até hoje lá onde eles têm 1 hora cravada para almoçar? Porque senão o nego corta o ponto. Então é assim. É um sacrifício hoje para um benefício muito maior amanhã. Eu te garanto que o benefício é muito maior. Tudo isso que eu estou falando foram coisas que eu apliquei comigo. São sugestões que eu aplico com os meus mentorados e que funcionaram. Agora, é possível que dentro da tua realidade, a tua falta de tempo seja realmente por falta de tempo. Real, não tem jeito. Eu tenho um exemplo de um mentorado que eu sempre quero compartilhar com vocês. Quem me segue no meu canal do Telegram já ouviu eu falando desse mentorado. Eu lancei o curso, as inscrições para o curso Acelerando a Aprovação, e ele me chamou no Instagram. Falou assim, Dominoni, eu gostei muito da tua proposta, mas eu não sei se eu consigo acompanhar. Eu falei, por quê? Qual é a tua dúvida? Aí ele, cara, a minha rotina é muito pesada. Eu tenho problema de saúde próprio, eu tenho um filho com problema de saúde, eu trabalho no escritório de advocacia 8 horas por dia, eu não tenho de onde tirar horário de estudos. E aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei, ô cara, faz o seguinte, me manda a tua rotina. Eu quero detalhada a tua rotina. Se você quiser se abrir comigo, isso é muito individual, se você quiser se abrir comigo, me dá essa oportunidade de olhar pra tua rotina, eu vou dizer se você vai acompanhar ou não o curso. E aí o cara, com muita humildade, falou, é isso, mandou pra mim. Isso tudo pelo Instagram, pelo direct do Instagram. E aí eu peguei, cheguei em casa, baixei aqui no Instagram, olhei, eu falei, meu Deus do céu, cara. Chamei ele no Instagram e falei, bicho, eu sou obrigado a confessar que a tua rotina tá ultra apertada.
você efetivamente não tem de onde tirar tempo. Porque o cara, sábado, o cara ia passar no hospital. Um sábado era ele no hospital, numa máquina por 5, 6 horas. No outro era tratamento do filho durante a semana, tratamento do filho no fim de semana, escritório tomando tempo dele. A impressão que eu tenho é que realmente não tem mais... Não tem jeito, a tua rotina está apertada demais. Se você não tem como mudar a tua rotina, talvez o curso não seja a hora de você entrar no curso. E eu sou extremamente... Pô, galera, vocês estão me conhecendo aqui. Eu sou extremamente verdadeiro. Eu sou extremamente transparente. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Não é por conta de uma inscrição a mais, uma inscrição a menos que eu vou deixar de ser transparente, deixar de ser verdadeiro com as pessoas que me procuram. Porque eu sei o quão angustiante é esse processo. E aí eu falei para ele, cara, talvez não seja a hora agora. Tenta adaptar e tal. Mas eu tenho uma outra coisa para dizer para você. O meu método de estudos para concurso das carreiras jurídicas, ele trabalha a organização da vida e dos estudos, do cronograma. Ele trabalha organização, mentalidade e técnicas de estudos como pilares fundamentais de uma aprovação de excelência. E ele serve exatamente para pessoas que têm pouco tempo disponíveis, poucas horas disponíveis para estudar. E ele funciona. E esse cara pegou e falou assim, cara, obrigado, ele me agradeceu, obrigado, porque eu gravei, né? Quando eu preciso ser bem sincero e até um pouco duro, eu procuro gravar para a pessoa pelo menos ouvir o tom da minha voz, né? Porque às vezes a linguagem escrita não espelha a importância daquele momento, né? E aí eu gravei uma dezena de áudios para ele, e aí ele pegou e me mandou a resposta depois e falou assim, eu sou o seu mais novo aluno no curso Acelerando a Aprovação. E esse cara, ele hoje é meu mentorado, está fazendo a mentoria individual comigo, e eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo eu vou revelar a identidade dele, a gente vai fazer uma live porque ele vai ter passado. Porque ele é o cara que melhor aproveita os meus treinamentos até hoje. O bicho acorda antes das 5 da manhã. E ele está fazendo isso há mais de um ano. Vai completar um ano agora, na verdade, em julho. Ou seja, ele está nessa pegada de acordar de madrugada, estudar antes do dia começar, há muito tempo. Isso já está entronizado na rotina dele. A grande maioria das pessoas que têm muito tempo para estudar para concurso acabam desperdiçando. Então, quem quer fazer, dá o jeito. E quem não quer, naquele papo interno, dá uma desculpa. Um sexto ponto, penúltimo ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui, é que vocês precisam criar e manter uma mentalidade inabalável durante esse processo. Só não passa em concursos quem deixa de acreditar na aprovação e aí ele desiste. Por quê? Quem acredita que vai passar vai desistir? Responde para mim. Claro que não. Se o cara tem um fiozinho de esperança no coração dele que ele pode conseguir, ele vai até o fim. E isso, essa mentalidade forte, essa mentalidade inabalável, eu não estou falando aqui de motivação, tá? Eu não estou falando só de motivação. O grande guarda-chuva mentalidade, você inclui motivação, você inclui sim constância. Tá? Porque para você ser constante, você precisa estar bem e forte nos seus propósitos. Se você ainda não tem essa mentalidade, é absolutamente impossível que você crie essa mentalidade. Hoje em dia você tem essa ferramenta, né, que é o YouTube, tem muito conteúdo bom na internet gratuito para que você aprenda e aplique na tua realidade. Mas para você que está aqui, eu quero te indicar um ponto só daqueles tantos que existem disponíveis, que é a meditação. A meditação faz com que você tranquilize os seus batimentos cardíacos, faz com que você olhe para a sua respiração. Pode te parecer uma besteira no primeiro momento, mas eu peço um voto de confiança e oriento que você faça. Você faça isso. Não é nada zen budista, não é nada disso, galera. Tá? O que a meditação vai te proporcionar é um bem-estar geral. Você já ouviu falar que quando a pessoa está em transe, obviamente meditação não tem nada a ver com isso, tá bom? E nem religião, não é nada disso. Quando a pessoa está em transe, você já ouviu falar que o cara está em alfa? Sabe o que é alfa? É a frequência cerebral. E é uma frequência tão baixinha que corresponde às frequências do sono. Quando nós estamos dormindo, a frequência cerebral cai muito, a quase alfa. Esse é o momento de maior rendimento nos estudos para concursos. E esse é o último ponto que eu quero abordar aqui com vocês. Às vezes, a gente está cansado e não quer estudar, né? Eu fiz há algum tempo atrás um vídeo que diz o seguinte: está cansado, estuda em pé. E as pessoas acham que é tom de brincadeira, mas eu fazia isso. Eu, ao longo do tempo, eu comecei a estudar
bastante horas depois que eu chegava em casa. Eu falei com vocês que comecei com 1 horinha, depois passei para 2, 3, e às vezes eu estudava 4 horas no fim da noite. Eu tenho uma resistência muito grande nesse horário. A partir das 10 horas, para mim, assim, eu tenho uma pressão, eu posso ter dormido mal, mas eu funciono muito bem. Mas a verdade é que, quando o sono chegava, né, eu costumo dizer que eu estudava até a primeira pescada. Né? Se eu desse a primeira pescada de sono, eu parava de estudar. Mas se eu tivesse num julgado, para terminar ali mais umas 5, 6 linhas, o que eu fazia? Eu ficava em pé. Eu ficava em pé e estudava em pé. E por que isso? Isso tem uma explicação científica. Quando você está com sono, e tem documentos na internet disponíveis de que você precisa se esforçar para estudar mais 1 hora, pelo menos, a partir do momento que você está com muito sono para dormir. Por quê? A explicação científica é exatamente essa. Frequência cerebral. Beleza, galera? Entretanto, vocês precisam estar atentos aos sinais do corpo. A gente tende, quando a gente quer muito alguma coisa, a gente tende a levar o nosso corpo a situações de limite, a um esforço máximo. Atenção aos sinais que o teu corpo vai te dar. O nosso corpo é assim, a gente pede, ele dá, a gente pede, ele dá, a gente pede, ele dá. Chega um momento que ele pede, fala, aqui é o meu limite, pare agora. E aí você precisa de uma noite boa de sono, um sono profundo, um fim de semana sem estudar, para pegar e dar uma atenção para a família, porque o coração da gente pede um contato mais perto, com mais calma com os nossos familiares. Conseguir identificar o problema que está nos levando a acreditar que não temos tempo para o estudo, o cansaço, por vezes nos impede de ver o óbvio. É simples. Descanse e amanhã retome os teus estudos com força total. Queridos, a primeira parte da nossa mentoria, nos meus treinamentos a gente tem alguns mantras, e um desses mantras é exatamente isso, aprendeu, aplica. E se você chegou até aqui e ainda não me segue, tá esperando o quê? Vai lá, clica em seguir o meu perfil, clica em seguir o meu canal do YouTube, clica em ativar as notificações, de modo que todas as vezes que tiver conteúdo novo, você vai saber e não vai perder os conteúdos, principalmente os conteúdos móveis. Beleza, queridos? Um grande abraço, queridos. Fiquem com Deus.